Eu me vi com aquela raiva imensa após um sonho ou uma vivência. E como nunca estamos sozinhos, a força divina, através da espiritualidade amiga, chega até nós com vivências e experiências, tanto aqui no físico como no extrafísico, para que a gente possa resolver questões que estão lá dentro no nosso inconsciente. E a gente fala sobre isso agora. Então, hoje eu trago essas situações. Eu vivi uma situação na hora do meu desdobramento, quando eu estava dormindo, que foi muito forte e que eu posso contar para você aqui no final do vídeo. Mas o importante é que agora você raciocine que os nossos pedidos de melhoria, de proteção, de prosperidade, muitas vezes a força divina quer nos ajudar, quer nos dar tudo isso. E não é exatamente eles que dão, mas é a gente mesmo que se proporciona. E nesse interim, nessa condição de que nós é que trazemos para nós, precisamos curar as nossas feridas, as nossas marcas que estão tanto no nosso inconsciente como no nosso próprio DNA, no nosso campo perispiritual, nos corpos energéticos. E esse entendimento é essa compreensão que faz com que estejamos atentos para as vivências que temos no nosso dia a dia a todo momento. Tanto aqui na vida física, com os nossos amigos, familiares, pessoas desconhecidas, como também nas horas em que temos sonhos, que quando acordamos estamos às vezes movidos ainda por aquela emoção, a emoção foi forte e não encaixamos essa vivência na hora do desdobramento ou do sonho com uma projeção astral que você vê muito por aqui, que a pessoa está totalmente consciente. Essas vivências, muitas vezes, são situações que a espiritualidade nos dá de presente para que estejamos de frente para uma marca, às vezes, muito difícil que temos lá dentro, que está escondida e que talvez aqui no físico a gente nem tivesse condição de vivenciar ela de uma forma mais clara e às vezes com mais proteção contra as nossas emoções primitivas. Ainda assim, vivências no extrafísico podem nos trazer também emoções ainda duras, como a raiva, o medo. E tá tudo bem, desde que a gente traga para a nossa situação consciente o aprendizado que a gente pode ter e às vezes um entendimento que leva a uma cura, a uma limpeza espiritual. E as vivências aqui no físico, você já está mais atento, já está mais em condição de perceber que são as situações do trânsito, as situações com o vizinho, com o familiar, com o companheiro de vida, companheira de vida. Seja como for essas situações aqui do dia a dia, em geral a gente já está mais preparadinho para perceber que são ensinamentos e são condições que a nossa vida nos dá de experienciar situações diferentes para que a gente avance e cresça. Mas no extrafísico, às vezes passa despercebido e a gente meio que não entende certos sonhos simbologicamente. Às vezes a gente precisa da ajuda de um terapeuta, às vezes a gente precisa de uma meditação mais profunda para extrair daquilo ali um aprendizado. Seja como for, esteja atento a essas coisas que vivemos. Principalmente hoje eu queria lembrar essa do extrafísico. Essa do extrafísico, através de sonhos, vivências que nos dão uma emoção muito forte, às vezes chorando, às vezes você acorda chorando, às vezes acorda com raiva ou com muito medo, às vezes com uma tristeza profunda. E o sonho muitas vezes não diz grande coisa, mas perceba uma coisa, através da minha própria experiência eu trago aqui para você. A espiritualidade traz os assuntos mais difíceis que estão aqui no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, através de simbologias, às vezes com a figura do pai e da mãe para representar os antepassados, às vezes de um animal de estimação para representar muitas vezes a gente mesmo, às vezes pessoas amigas que faz tempo que a gente não encontra
mas que não necessariamente foram elas o objeto da vivência, seja como for. Às vezes até situações da natureza, com animais, pássaros, com árvores, plantas que nos dão uma comunicação. Seja como for, essas vivências no extrafísico que nos causam grande emoção devem ser observadas com muito carinho por nós e trazidas para a nossa reflexão, para que a gente extraia delas o aprendizado que é tão necessário. E como eu prometi, vou contar aqui a minha vivência, que foi através da minha amiga Priscila Mello, que é terapeuta, que conversando com ela assim, sem grande intenção de ser terapêutico nem nada, era apenas uma conversa mesmo, e eu contei que num sonho eu estava descansando, deitada numa sala. Provavelmente esse lugar tinha meus familiares, meu pai, minha mãe, detalhe que meu pai já é falecido. E eu olhei para um canto assim da sala e vi um vidro enorme, desses vidros tipo de palmito, que são assim tipo 50 centímetros de vidro. Esse do meu sonho era um pouquinho maior, com rosca, sabe aquela rosca que tampa o vidro? E dentro do vidro eu vi a minha gatinha, apesar de que não era exatamente a minha gatinha, porque ela tem uma pelagem diferente da que estava lá dentro do vidro. E eu observei que a minha gatinha, ela tentava sair do vidro. E eu pensava que ela estava no vidro ali, entrando e saindo, mas foi quando eu observei que a tampa do vidro estava rosqueada. Quer dizer, a gata estava presa. E aí eu fui lá, destravei a tampa e tirei ela de dentro do vidro. E ela ainda ficou assim, tentando se recuperar, porque já estava sem ar, estava cansada. Eu percebi que ela estava suada. Eu nunca vi gato suar, mas enfim, no sonho estava desse jeito, né? Ou nessa vivência, porque ela era muito nítida e muito palpável. Não chega a ser uma projeção astral, mas sim uma vivência. Então eu tirei a gatinha e fui tomada de uma raiva muito grande. Quem poderia ter feito aquilo? Que maldade que podiam ter feito com aquele animalzinho indefeso. Então eu fiquei muito brava, peguei o vidro e entreguei assim para minha mãe. Era o que eu me lembro mais ou menos. E falei, não quero que nunca mais ninguém possa usar esse vidro para prender a gatinha. A raiva foi tanta raiva, tanta indignação, que eu acordei sentindo aquilo. E eu fazia isso assim, de tanta raiva, eu nunca senti tanta raiva na minha vida. E eu me vi com aquela raiva imensa após um sonho ou uma vivência. E aí eu contei isso, né, para minha amiga Priscila Mello, que inclusive é terapeuta também. Eu também tenho a minha terapeuta Cris Braga. E aí, conversando assim, ela refletiu e me fez imaginar de uma outra forma, né, que talvez era a hora de eu verificar o que eu estava fazendo comigo mesma, que talvez eu fosse aquela gatinha que estava presa. Às vezes a espiritualidade traz para a gente representações para que a gente possa se colocar tanto de forma externa naquela vivência, como de uma forma interna. Então, eu tanto era a gatinha, que é a minha vida física, como também eu era a pessoa que estava salvando a minha gatinha, que era o meu inconsciente. Então, essa raiva deve servir para mim agora como um estímulo de melhoria, de resolução de situações que me levaram a estar naquele estado de prisioneira, de reprimida. E teve muito mais que conversamos, mas aí fica mais para o campo da minha vida pessoal, que talvez não seja tão interessante aqui. Então eu trago essa parte dessa vivência que foi muito forte e que com certeza tem sim a ver com a análise que nós duas fizemos, principalmente a análise que ela fez eu perceber. E isso é de uma valia muito grande. Eu não podia deixar de trazer para vocês
apesar de me expor de certa forma para você que compreende muito bem essa simbologia do inconsciente e da espiritualidade. Mesmo assim, aqui está, espero que seja de utilidade para você que está me ouvindo, me assistindo. E é por isso que fazemos esse trabalho. Fazemos para nós aprendermos cada dia mais e trazer as percepções que temos através da espiritualidade amiga para que você também possa fazer uso dessa reflexão. Era isso. Eu queria pedir que você compartilhasse esse vídeo para outras pessoas que você considera que pode ser interessante. Deixa aqui o seu like também. Tudo aqui é gratuito e ajuda bastante o canal. Um grande abraço e até a próxima.